Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, que bom estar com você mais uma vez no programa Reavivados por Sua Palavra. Hoje vamos ler o capítulo 12 de Oséias. E antes de nós lermos a Sagrada Escritura, só gostaria de lembrá-lo que esse programa também está no YouTube. Então, o meu abraço a você que nos acompanha pela internet. youtube.com/reavivados por Sua Palavra NT é o endereço. Acompanha lá com a gente, se inscreve no canal para receber todos os dias a mensagem da Palavra de Deus, esta reflexão, esta conversa que temos aqui sobre a Palavra de Deus. Bem, eu gostaria de orar agora pedindo a bênção do Senhor sobre este capítulo, sobre você, sobre a sua família e sobre também os teus sonhos. Eu sei que você tem sonhos, você tem lutas, tem dificuldades, tem desafios e nós vamos orar agora por eles, tá bem? Para que Deus dirija a tua vida. Vamos buscar o Senhor? Querido Pai, bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de orar, de buscar Tua Palavra e de Te adorar. Colocamos nossa vida em Tuas mãos, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, estamos, como mencionei, no capítulo 12 de Oséias. E eu gostaria de ler este capítulo com você, lembrando que esse capítulo fala da repreensão de Efraim e Judá. Ele apresenta as bênçãos passadas, o profeta exorta o povo ao arrependimento e ele também trata dos pecados de Efraim que acaba provocando a ira de Deus. Vamos dar uma olhada nele, é um capítulo que tem 14 versículos e gostaria de ler contigo. Diz a Bíblia: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria e o azeite se levanta ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras, o recompensará. No ventre, pegou do calcanhar seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel, achou a Deus e ali falou Deus conosco. O Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. E olha que texto lindo esse aqui do versículo 6, diz assim: converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo e no teu Deus espera sempre. Lindo esse versículo 6. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Então, enquanto o versículo 6 é um apelo para a conversão, o verso 7 é uma repreensão ao pecado. Verso 8, contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens em todos esses meus esforços. Não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado, mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. E ainda te farei habitar em tendas como nos dias de festa, falei aos profetas, multipliquei as visões e pelo ministério dos profetas propus símiles. Deus aqui se apresenta como o santo e como aquele que quer se comunicar com o povo, quer falar ao coração do seu povo, quer falar ao teu coração hoje, onde você está. E aí os últimos versos do capítulo dizem: se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos de campos. Jacó fugiu para a terra da Síria, Israel serviu por uma mulher e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargamente provocou a ira, porquanto o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Então aqui nós temos no versículo 1 o profeta enfocando a injustiça social de Israel, bem como as alianças com as nações estrangeiras. Porém o comportamento ímpio do povo não levou a lugar nenhum. Ali é mencionado o azeite, deve ter sido usado no ritual como ratificação de um tratado ou símbolo de lealdade. Aos olhos de Deus, o Israel do Norte estava se alimentando com o vento, estava perseguindo o vento quando buscavam alianças estrangeiras. Você sabe que muitas vezes nós também corremos atrás do vento quando lutamos por nossas próprias forças. Quando recusamos ouvir a voz de Deus e somente buscamos os nossos sonhos, os nossos objetivos sem consultar a Deus para saber se esta é realmente a vontade dEle, nós estamos como que correndo atrás do vento. Salomão fala sobre isso quando ele diz que a nossa vida é vaidade.
Israel não percebeu como era vão o acordo com estes poderes pagãos para tentar ganhar o seu favor. Em vez de se arrepender e voltar para Deus, Israel aumentou suas mentiras, aumentou o seu roubo. Deus, portanto, tinha uma queixa contra Judá. Ele julgaria Judá segundo os seus caminhos e obras. Nós já mencionamos aqui várias vezes, porque isso é uma verdade muito forte na Bíblia, de que nós somente colhemos o que nós plantamos. Você lembra? Não é Deus quem destrói seus filhos, destrói ou lança juízos contra o seu povo porque é seu prazer fazer isso. Não, nós já lemos várias vezes na Bíblia que é prazer de Deus salvar o pecador. Mas muitas vezes o pecador não quer ser salvo e por isso colhe os resultados da sua própria semeadura. Nos versos 3 e 4, Deus aconselha Israel a voltar à condição espiritual de Jacó, quando ele se arrependeu de enganar seu irmão mais velho, Esaú. Por conselho dos seus pais, Jacó saiu de casa para a casa do seu tio Labão. No caminho, ele teve um sonho, quando acordou, fez um juramento em Betel, está lá em Gênesis 28, um juramento de ser fiel a Deus. Anos mais tarde, quando Jacó retornou, seu irmão foi ao seu encontro com 400 homens de guerra. Foi quando Jacó implorou fortemente a proteção de Deus. Isso já está em Gênesis 32. Quando perseverou e o anjo o abençoou, mudou seu nome de Jacó para Israel, seu novo nome, Israel, agora significa Deus suplica e luta. Então, Deus suplica e luta com o homem, assim como Jacó suplicou e lutou com Deus. Através das nossas próprias experiências, Betel, nas quais, ao passarmos por crises, também prometemos ser fiéis a Deus, Deus também quer falar conosco e nos abençoar. Portanto, esse capítulo de Oséias, o capítulo 12, ele é um apelo para que nós busquemos o Senhor. Lembra do verso 6? O verso 6 diz, converte-te ao teu Deus, ou seja, busque a Deus, porque Ele quer nos abençoar. Depende de nós, ou seja, quando buscarmos ao Senhor, quando entregarmos nossa vida ao Senhor, quando abandonarmos os pecados pelo poder do Senhor, Ele cuidará de nós. Bem, Oséias explica a relação de Israel com Deus. Jeová é o Deus dos exércitos. Ellen White identifica a palavra exércitos com os hebreus, de tal forma que o Deus dos exércitos significa o Deus das 12 tribos de Israel, incluindo o norte de Israel. O Deus dos exércitos é amoroso, ele é perseverante, não é um Deus carrasco. Ele continua insistindo com Israel, volte para o seu Deus, pratique a misericórdia e a justiça, espere em seu Deus continuamente. Israel foi abençoado e tornou-se rico. Por causa disso, poderia ter dito, uma vez que a riqueza é evidência da bênção de Deus, evidência da sua aprovação, então adoremos ao Senhor, abandonemos o pecado. Conforme aí a lembrança disso no versículo 8. No entanto, Deus disse, eu sou o Senhor que trouxe os seus antepassados da terra do Egito. Verso 9 diz Oséias 12. Como os tirei do Egito, diz Deus, vou de novo retirá-los dos seus dias atuais, dos seus caminhos de pecado. Ou seja, Deus deu a Israel a mensagem de arrependimento através dos profetas. Israel deveria adorar em um só lugar, que estava em Jerusalém. Foi contra a vontade de Deus a construção de templos em vários lugares. Se Israel continuasse a pecar contra Deus, seria levado agora para a Síria e experimentaria dificuldades, assim como Jacó enfrentou na terra lá de Padã Arã. A arrogante, digamos, autossuficiência de Efraim, de certo modo, refletiu a experiência de Jacó, que ignorou a capacitação e a provisão de Deus. Ali dos versos 9 a 11, o Senhor deu a Israel a direção por meio dos profetas. Só que o povo rejeitou a mensagem. Para ensinar o significado da dependência a Israel, Deus afastou o povo do seu lar, o exilou. Assim como na época que viviam em tendas durante a festa dos tabernáculos que celebravam no deserto,
As cidades que praticavam o pecado de Israel, como Gileade e Gilgal, por exemplo, seriam destruídas. Os altares de Gilgal se tornariam montões de pedra. Deus sempre cuidou do seu povo. Ele protegeu Jacó quando teve de fugir para uma terra estrangeira, a fim de salvar-se, né? O Senhor usou Moisés para fazer subir a Israel do Egito, para preservar o seu povo até chegar na terra prometida. Mas o povo tinha que ser grato. E a maior gratidão é a fidelidade. Deus tem abençoado você também, assim como abençoou o povo de Israel. Tem abençoado. Ele te dá comida, Ele te dá a vida, Ele te dá a respiração. Mesmo quando passamos pelos momentos de dificuldades da vida, das lutas da vida, quando sofremos com uma enfermidade, por exemplo, Deus está cuidando da gente. Porque se não fosse Ele, não estaríamos vivos. E se não fosse Ele, talvez nem existiríamos. Deus cuida de nós. O Salmo 23 diz, ainda quando eu ande pelo vale da sombra e da morte, Tu estás ali. O Teu cajado, o Teu bordão me consolam. Deus cuida de nós. E a melhor forma de agradecer ao Senhor é ser fiel. Você sabe que a gratidão é a memória do coração. Então, amigos, amigo, amiga, vamos agradecer ao Senhor? Vamos entregar tudo o que temos, tudo o que somos nas mãos dEle, dizendo, Senhor, muito obrigado. Termino com o versículo 6 de novo, que diz assim, versículo 6, converte-te ao teu Deus, converte-te e nele espera. Que possamos converter-se a Deus, entregando nossos pecados, nossa vida nas mãos dEle cada manhã. Vamos fazer isso já agora? Gostaria de orar por você, então, por esse motivo. Querido Pai, obrigado pela possibilidade de converter-se diariamente, de entregar nossa vida em Tuas mãos. Cuida de todos que oram comigo agora. Cuida de todos os telespectadores da TV Novo Tempo e do YouTube, pois nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, e lembre-se, seja reavivado por sua palavra. Grande abraço, até mais.